Boa noite, boa noite. Aqui é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e que está dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Mais uma vez, estamos juntos. Eu acredito que você está aqui comigo porque você é alguém bem interessado na palavra do Senhor. Hoje vamos estar dando continuidade a Gênesis. Nós estamos examinando um pouquinho o período de Jacó e os seus descendentes. E hoje nós vamos analisar uma passagem bem dura, uma reação por parte de dois filhos de Jacó com respeito a, a um homem, um jovem, que, vamos dizer assim, vou usar a palavra, abusou da sua irmã. E isso realmente chegou até a marcar a vida deles. Nós sabemos que vingança não é a solução. E a forma como foi feita, então, pior ainda, porque muitas pessoas foram alcançadas, mas muitas pessoas que sofreram as consequências do que realmente eles fizeram não tinha nada a ver com a vida desse jovem, né? Desse Siquém. Mas antes de nós estarmos orando, eu quero saber de você, se você tem algum pedido. Se você tem algum pedido específico, coloque aí. Tudo bem, César? Boa noite. Se você tem um pedido, já coloca aí para que eu possa orar de forma específica. Hoje nós temos orações, agradecimentos, mas orações específicas a respeito de algumas pessoas que realmente estão precisando da interferência de Deus de uma forma muito forte. Amém? Bem, eu vou dar um tempinho para você chamar, talvez convidar as suas pessoas, né, as pessoas aí da sua rede, pegar talvez a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, e nós então vamos estar preparados para mais um pequeno estudo que nós vamos ter hoje. E vamos orar agora. Então, relembrando, tem pedido? Coloque o seu aí para que eu possa orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o teu nome, nós colocamos nossas vidas em tuas presenças. Nós estamos agora, Senhor, buscando a tua face em espírito e verdade. Queremos te louvar, queremos te adorar, reconhecer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que nos guarda, o Deus que está agindo poderosamente em nossas vidas. E nós queremos apresentar diante do Senhor esses irmãos que estão conosco, aqueles que vão entrar depois, e que o Senhor possa estar abençoando essas vidas. No meio delas, se há alguém doente, passando por algum problema, alguma aflição, seja doença física ou espiritual, psicológica, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder, que essa pessoa possa ser curada no nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Pai, nós colocamos agora, o César está dizendo, peço também e agradeço a saúde e proteção de todos nós. Então, Senhor, que tu possas estar agindo, protegendo a vida do César, da sua esposa e seus filhos. Que eles possam, Pai, estar bem. Nós os entregamos nas tuas mãos, inclusive a sogra dele, nós colocamos nas tuas mãos para que tu possas realmente agir poderosamente também na vida da sua sogra. Pai, nós queremos agora falar pela Alane. Alane, Senhor, tua serva. Alane, Senhor, que fez uma operação muito séria e que está agora em recuperação. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor. Que o Senhor possa recuperar totalmente, Alane. Que não tenha sequelas, Senhor. Que o que ela realmente passou seja definitivo e não tenha necessidade de voltar a fazer qualquer tipo de operação novamente, nenhuma cirurgia a mais. Nós também queremos continuar colocando a vida
do teu servo Chiquita, Senhor Francisco, que está fazendo alguns procedimentos, porque ele tem um problema no seu cérebro e está sendo tratado, e nós entendemos, pelo que foi nos colocado, que esse tratamento vai ser eficaz e ele vai ser liberto completamente disso. Pedimos ainda, Pai, pela vida, mais uma vez, do Sebastião, que o Senhor continue agindo nessa criança, também do Davizinho, outra criança, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida deles. Pai, tem tantas pessoas necessitadas, Senhor, tantas pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas financeiros, problemas, Senhor, de relacionamentos quebrados. Nós entregamos, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos. Queremos lembrar também a Ruth, Pai, que tem a sua mãe, está realmente bem fraquinha, que o Senhor possa estar realmente usando a tua serva para que ela possa cuidar da sua mãe, como cuidou do seu pai. Nós queremos entregar, Deus amado, a vida da minha própria família, Senhor. Queremos também lembrar a Lu, o Max, nas coisas que eles estão fazendo no seu trabalho, para que o Senhor possa multiplicar e multiplicar muito, Senhor, os seus recursos. Que nesta casa que eles estão agora, nova casa, seja realmente algo marcante para o trabalho deles. Intervenha e que eles possam continuar a realizar esse trabalho que eles estão fazendo, onde eles estão produzindo algo, estão realmente fabricando aqueles salgadinhos, mas não só isso. Eles têm aproveitado esses momentos para pregar a tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor possa estar realmente usando a vida deles e que eles possam realmente ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero lembrar teu servo, Senhor, que tem estudado comigo a palavra de Deus e que o Senhor possa, Senhor, estar agindo na vida do Wendel, que ele cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Ele tomou, Senhor, uma decisão. Ele realmente é alguém que está com sede, está com fome e possivelmente vai começar a participar de uma reunião na segunda-feira com o Cláudio. Então, que o Senhor possa, Pai, estar realmente direcionando a vida do Cláudio com respeito ao Wendel e que esse jovem possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Continuamos lembrando, Deus amado, na vida da Rose na Espanha, para que o Senhor continue assistindo ela, Senhor, naquele procedimento que ela sofreu, que realmente possa estar isenta de qualquer sequela. Agora, Pai, eu te peço mesmo, peço realmente com muita preocupação, porque esses outros que nós falamos já está havendo um procedimento, as pessoas já estão se recuperando, graças ao Senhor, mas eu quero lembrar do Rafael. O Rafael fez uma operação na sua cabeça, Senhor, colocando uma válvula na sua cabeça, porque ele tem hidrocefalia, mas ele teve, Senhor, uma AVC. Tem desmaiado, tem tido convulsões. Senhor, isso é preocupante, Senhor. A minha sobrinha, Pri, tem se sentido realmente muito angustiada. Então, que o Senhor possa olhar por ele, Senhor, possa interferir, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre essa vida. Que o Rafa possa ser curado de forma milagrosa, se for necessário. Põe a tua mão sobre a mente dele, sobre o seu corpo, para que ele possa ser restaurado. Eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor, no Santo dos Santos. Da mesma forma, Pai, que o Senhor fez com os outros, Senhor, que nós temos orado, que estão se recuperando, que o Senhor possa, então, estar tratando de forma especial a vida desse jovem. Pai, agradeço a Ti, Senhor, por tantas pessoas, tantos irmãos que têm orado, intercedido por nós, pelo nosso ministério, que o Senhor continue agindo. Obrigado por hoje, pela reunião que nós tivemos com os chineses, pelas possibilidades de nós começarmos também a trabalhar
com os camponeses, Senhor, ajudando os jovens que estão muito difíceis e também ministrando a palavra. Agradeço também, Senhor, por amanhã, que eu estarei ministrando na Blessing, Senhor, uma igreja chinesa em São Paulo. Nós estaremos falando online, que tudo ocorra para a tua honra e para a tua glória. Nós entregamos, meu Deus, esse tempo agora nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar cuidando da Igreja Batista Regular Filadélfia, com seus membros, com as suas necessidades, com todos aqueles que de alguma forma estão passando por qualquer dificuldade, quer financeira, quer de relacionamentos, quer na área psicológica. Também eu lembro, Pai, da Juliane, Senhor, que tem realmente passado algumas dificuldades, que ela consiga marcar, Senhor, os seus exames médicos e que ela possa ser completamente restaurada. Deus seja com Estevão, que ele possa continuar firme, Senhor, e ajudando a sua esposa. Sabemos, Senhor, que isso é algo que vai passar, em nome de Jesus. Deus seja agora com esse pequeno trabalho, esse pequeno estudo que vamos ter. Entregamos isso aos teus cuidados e que as pessoas possam ser edificadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olá, aqui nós temos várias pessoas que têm entrado. Olá, Henrique, tudo bem? O Leonardo e outros. Felipe, muitas pessoas têm entrado aqui e algumas já passaram, já cumprimentei. Roberta já foi, o Cláudio e outros. Que realmente Deus possa estar agindo. A Lucy, que cada um que está agora assistindo possa realmente estar orando por mim, para que aquilo que eu falar seja bíblico. E se eventualmente eu cometer qualquer erro, me avisa para que eu possa corrigir. Amém? Ok, pessoal, abra comigo em Gênesis capítulo 34. Bom, nós já tínhamos visto no versículo anterior, Eliane, oh querida, tudo bem? Que bom que você está conosco hoje. Então, no capítulo 33, nós vimos uma série de coisas que aconteceram, foi bem interessante o encontro, tudo mais. E é engraçado que, eu não comentei isso na última vez, mas vou comentar agora, que Esaú, ele queria acompanhar a Jacó. E Jacó, muito esperto, disse, não, vai na frente, por favor, vai na frente, porque eu vou estar caminhando no passo do gado, do passo das crianças, porque se for apertar o passo, o gado pode morrer, as crianças podem não aguentar, não é? Então, vão na frente. Ele, até Esaú, cujo nome significa cabeludo, né? Quis deixar com ele alguns homens. Não precisa. Fica tranquilo, vai em paz, né? E olha só o que eu vou ler aqui no versículo 15, tá? Diz assim, no versículo 14. Passe meu senhor adiante de seu servo, isso Jacó falando para Esaú. Eu seguirei, guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Ser. Mentira! Olha só, eu esqueci de fazer essa observação quando nós estudamos o capítulo 33. Ele deu a entender para Esaú que ele ia encontrar Esaú lá em Ser. Mas ele não fez isso. Mais uma vez, ele deu uma desperta. Olha só. Veja bem. Respondeu Esaú, então, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó. Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. A gente se encontra, Esaú. Fica tranquilo, vai na frente que eu vou encontrar você lá em Ser. Assim voltou Esaú aquele dia a Ser, pelo caminho por onde vieram. Olha agora. E Jacó partiu para onde? Para Ser? Não. Jacó partiu para Sucote. Uau! E edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. E alguns estudiosos colocam que ele deve ter permanecido nesse lugar pelo menos uns 10 anos. E diz assim, voltando de Padã Arã,
Padã Arã era a Mesopotâmia, era o local onde estava o Labão, né? Então, voltando de Padã Arã, ou seja, desde que ele saiu de lá, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. Ele não foi para a serra onde estava Esaú, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor. Amor era o rei, que tinha alguns filhos, e um dos filhos era exatamente Siquém, que é o que nós vamos falar hoje. Então, da parte do campo, onde armara sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Muito bem. Esse momento agora é um momento, é como se fosse um parênteses na vida de Jacó. É como se fosse algo fora do normal. Foi uma situação que ocorreu fora do normal. Vamos lá. Capítulo 34, versículo 1. Olha, Diná, filha de Lia, olha só, Diná, ela tinha 2 irmãos. Um era Levi, eu fiquei espantado que exatamente da tribo de Levi que fez isso, foi que vieram os sacerdotes, somos sacerdotes. Bem, mas isso é a escolha de Deus e por algum motivo, não é? Ora, Diná, filha de Lia, que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Então essa Dina, jovem, de repente resolveu dar um passeio e ir lá conhecer mais de perto a cidade onde o rei Amor reinava. E ela foi, vou dar uma olhadinha, vamos ver como é que as moças se vestem, né? Qual é a moda do dia. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e, tomando-a, possuiu e assim a humilhou. Então, Siquém, esse jovem, quando viu a Diná, ele se sentiu atraído e foi até ela. O texto não diz, mas se está falando que tomou e possuiu, foi algo que não foi assim como a gente já viu em algumas novelas aí, como se a moça aceitasse. Foi algo que foi forçado possivelmente. Principalmente por Diná ser da tribo de Jacó, né, uma das 12 tribos, e ela sabia que se ela tivesse relação com alguém antes do casamento, ela estaria com problemas e problemas muito sérios. Muito bem. Só que teve um probleminha. Esse príncipe, apesar dele ter tomado essa moça, à força possivelmente, ele acaba se apaixonando por ela. Então diz assim: Olá, Roberto, tudo bem, querido? Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então, disse-se quem amor. Então o filho chega para o pai e diz: consegue-me esta jovem para esposa. Poxa, ele deveria ter feito isso antes, não agora. Agora ele desconhece a cultura judaica. Ele desconhece a cultura dos israelitas. E a cultura dos israelitas era realmente bem pesada, até os dias de hoje. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, então isso chegou ao conhecimento, não é? Tudo bem, Roberto? Então, quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada, ou seja, não foi um ato onde Diná aceitou sem problemas, não.
ela foi violada por Siquém. Estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltassem. Então, Jacó ficou aguardando a volta dos filhos para ver o que seria feito. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Então, como o garoto foi falar com o pai, pai, eu estou apaixonado, eu quero ficar com a Diná, toma ela para minha esposa. Vindo os filhos de Jacó no campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel. Irmãos, essa parte é uma parte assim que aquilo que Deus havia estabelecido de não ter relação sexual antes do casamento e que continua dentro do Novo Testamento, na igreja, era realmente fazia parte da cultura. E aquilo deve ter deixado Jacó e todos os filhos muito irados, mas muito irados. Porque aquilo era totalmente contrário ao padrão do povo de Israel. Bem, aqui fala, disse-lhe Hamor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Então, aqui foi feito algo inverso. Se Siquém viu Diná, se apaixonou por ela, ele teria ido pedir para o pai teria ido até Jacó, como foi feito, e teria pedido. Então só teria duas opções. Ou Jacó concedia, ou simplesmente dizia não, não é? Mas, infelizmente, o nosso Siquém adiantou o expediente, cortou o bolo antes do casamento. E nos dias de hoje, está havendo uma fragilidade muito grande, porque este princípio continua sendo válido. Este princípio de não ter relação sexual antes do casamento continua sendo válido dentro da igreja. Mas nós temos percebido uma fraqueza. Nós temos percebido que os jovens nos dias de hoje, mesmo dentro das igrejas, não estão realmente obedecendo os princípios do Senhor. Daí tantas consequências, tantos casamentos evangélicos que têm se desfeito, exatamente porque quebra-se os princípios. Então, no versículo 9, aparentai-vos conosco, Hamor está dizendo, dai-nos as vossas filhas, tomai as nossas. Ou seja, o que esse rei está dizendo para Jacó? Jacó, vamos fazer o seguinte, vamos juntar, vamos ser como se fosse um único povo, vocês ficam com as nossas filhas, nós ficamos com as suas, ok? A gente casa aí o Siquém com Diná e vai ser uma grande festa. E ele fala no versículo 10, habitareis conosco. Então, Hamor está oferecendo algumas coisas para Jacó e os seus descendentes. Habitarei conosco a terra. Olha só o que ele fala, habitarei conosco. Bom, a gente vai ver depois que esse Hamor, ele também não era lá tão bonzinho assim. Ele quer montar uma estratégia de negócio. Ele quer montar algo onde ele vai também ter algum tipo de proveito, não é? Não é assim, simplesmente ele foi lá, pediu. Não, ele planejou algumas coisas interessantes para ele. Então ele fala assim, ó. Então ele diz assim, aparentai-vos conosco e dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E aí, parece que está tudo em ordem, não é? E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Então,
parece que até aqui não tem nada por trás escondido, mas tem, e nós vamos ver. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então ele continua insistindo que Jacó ceda isso. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo, responderam com algo intencional. A resposta que será dada agora não foi uma resposta dada pelos filhos de Jacó com amor, com perdão, não. A resposta foi com dolo, porque por trás disso existe uma palavrinha, vingança. Irmãos, nunca dá certo. A vingança é algo contrário à palavra do Senhor. A palavra fala sempre de perdão, de arrependimento, nunca de vingança. Então, mas eles vão responder com dolo. Então diz assim, vou ler de novo o 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso. Então agora o que eles não estão fazendo? Eles vão entrar com algo religioso como uma desculpa para poder realmente fazer aquilo que eles estão planejando em termos de vingança. Então ele fala, nós não temos condições. Tem que haver exatamente a circuncisão. Sem circuncisão, não tem casamento. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando todo macho entre vós. Olá, Nildo, tudo bem? Veja bem, a estratégia, principalmente dos irmãos de Diná, foi fazer algo que deixaria todos os homens de Amor, totalmente incapacitados de lutar, incapacitados de se defender. Porque aquilo que eles iriam fazer requeria que aquela nação estivesse totalmente abatida, não é? Lá, Nildo, tudo bem? Então, olha só o que fala no versículo 15, só voltando ao que eu disse, né? Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas e tomaremos para nós as vossas. Mentira! Mentira! O que está sendo montado aqui é uma grande vingança. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Mentira! Eles sabiam que eles eram povos separados de Deus. E que o Senhor mesmo dizia que eles não podiam se misturar com os gentios. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. A pergunta que eu faço é: quem foi que errou? Foi Siquém. O que o povo, que aqueles que estavam debaixo do reinado de Amor tinha com isso? Eles vão sofrer algo que eles não mereciam, algo injusto, uma vingança que extrapolou em muito aquele ato que aconteceu. Bem, de qualquer forma, Amor achou
que isso seria bom até para os negócios dele. Então, diz assim, no versículo 20: Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Olha o que eles vão falar. Então, isso que Hamor vai colocar agora é algo. Olá, Nilson, tudo bem, querido? Então, isso que Hamor vai falar agora mostra que Hamor está tentando também obter algum lucro nisso, obter alguma situação favorável, não é? Muito bem, então olha só o que nós vamos ver. Estes homens, versículo 21, esses homens são pacíficos, mal sabia ele, né? Para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Então, Hamor está dizendo, olha, a nossa terra é muito grande, então dá para abrigar esse povo de Jacó, né? Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, isso é uma grande mentira, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, olha agora no que ele vai falar. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Uau! Hamor agora está colocando para fora alguma coisa que realmente demonstrava uma certa desonestidade por parte do Hamor, né? Seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. Será, por essa frase, que eles de alguma forma, em algum momento, iriam tentar se apossar da mesma forma que Siquém tentou se apossar da moça, não é? Na força? Afinal, era uma cidade grande, uma cidade que tinha habitantes e devia ter exército e tudo mais, não é? Bom, de qualquer forma, foi uma frase que ele colocou e deixa a gente pensando. Então ele fala assim, versículo 24: E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, olha só, tudo bem planejado, não é? Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor. Então, os nossos israelitas sabiam perfeitamente, por toda a experiência que eles passavam desde que nasciam, que o terceiro dia da circuncisão era o mais dolorido. Como eles sabiam, por exemplo, que no oitavo não tinha hemorragia. Tá? Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, filho de Lia, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Olá, Marcos, tudo bem, meu querido? Mataram todos. O que esses tinham, coitados? O que eles tinham com isso? Mataram todos os homens. Isso foi injusto. Passaram também ao fio de espada a Hamor e seu filho, ou seja, mataram o rei e mataram Siquém. E tomaram Diná. Significa que Diná já estava com Siquém. Eles pegaram Diná da casa de Siquém e saíram. Então, eles entraram, começaram a matar todos os homens, foram depois lá, mataram Hamor, mataram Siquém e pegaram a Diná, que já estava habitando com
o seu, entre aspas, futuro marido. Sobrevieram os filhos de Jacó. Então, os dois fizeram a vingança. Mas os outros irmãos também foram lá e se apropriaram. Pegaram os despojos, pegaram o gado, pegaram as mulheres, pegaram as crianças. Ou seja, tudo aquilo que Deus nunca ensinou para fazer. Então, quando a pessoa está irada, quando a pessoa está buscando vingança, parece que as pessoas deixam de lado todos os princípios do Senhor. E a gente está falando dessa tribo de Jacó, dos 12, mas hoje na igreja a gente vê tanta coisa desse tipo. Claro, não no sentido de matar, mas tanta fofoca, tanta calúnia, tanta vingança, tanta tentativa de puxar o tapete um do outro. Se alguém de repente entrou, é novidade, desperta ciúmes. Se uma determinada pessoa começa a perceber que a outra canta muito bem e ele é um dos, entre aspas, levita, que isso não existe, né? Esse levita como se fosse cantores, isso é coisa lá de Israel, não tem nada a ver com a igreja. A pessoa já começa a sentir ciúmes, começa a tentar de alguma forma fazer boicote. Irmãos, nós estamos numa fase da igreja que ela está doente e precisa ser curada. Precisa ser curada. As igrejas locais estão repletas de gente fraca e doente. Pessoas egoístas. Claro, ainda graças ao Senhor ainda tem servos fiéis, pessoas que se importam de verdade com os outros, que buscam de alguma forma aplicar os seus dons na igreja, mas irmãos, o nível de conhecimento do Deus da palavra é muito pouco, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo, estudando versículo a versículo, todas as minhas reuniões, eu tenho várias, em todas elas nós estudamos um livro ou um assunto e procuramos sempre treinar as pessoas em estudar a palavra de Deus, versículo a versículo. E quem faz isso começa a descobrir coisas maravilhosas. Maravilhosas. Então, voltando aqui, versículo 25, no terceiro dia, então, eles aproveitaram, fizeram a matança. Mas, olha o versículo 27. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque a sua irmã fora violada. Ou seja, a desculpa era de Diná. A desculpa de matar, a desculpa de roubar, a desculpa de levar as mulheres, as crianças, é porque, afinal de contas, violaram a minha irmã. Isso não é desculpa. Levaram deles os rebanhos, boi, jumentos, e o que havia na cidade e no campo, e todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Queridos, nós, nos dias de hoje, ainda vemos coisas assim que não batem. Muitas vezes a gente percebe alguns povos asiáticos que têm um problema, é a mesma raça, mas que moram em países diferentes, mas muitas vezes a política deixa eles perceberem que estão lutando muitas vezes ou criticando irmãos em Cristo. Eu não vou entrar em detalhes porque, mas eu sei disso. Dentro de igreja local, quando tem duas etnias, muitas vezes há problemas, há dificuldades. E são crentes, são irmãos. Na África, muitas vezes, há problemas por causa de cor, outros por causa de status, conhecimento. Em alguns lugares tem divisões, que nem na Índia, né?
onde você vê aquelas castas, e no meio tem crentes. Olá, olá, André. Dentro de São Paulo, dentro das igrejas locais, nós vemos tantas e tantas concorrências, tanto ego se debatendo com outro ego, tanta hipocrisia. Irmãos, nós precisamos voltar a conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Nós precisamos de novo entender que esta palavra é imutável. Nós precisamos. Irmãos, orem. Orem para que haja um avivamento genuíno, um despertamento verdadeiro. Orem para que os cristãos, de uma forma geral, deixem de ser tão egoístas, tão soberbos. Quantos que estão muitas vezes em púlpitos, e se alguém quiser pregar a palavra naquela igreja, muitas vezes o pastor não permite, tem ciúmes de púlpito. Irmãos, tudo isso é falta de palavra, falta de aplicabilidade na vida. Não estou dizendo que a igreja está falida, que não presta, não estou dizendo nada disso. Estou só alertando, dizendo, olha, irmãos, orem, orem, porque o inimigo sempre se levanta no meio de igrejas fracas, no meio de crentes frágeis, crentes superficiais na fé. Por não conhecer a palavra de Deus, e o Deus da palavra não sabe enfrentar as dificuldades e os problemas. Se você e eu não estivermos cheios de Espírito, nós vamos estar cheios de nós mesmos. E quando estamos cheios de nós mesmos, os nossos egos vão se bater. As nossas guerras, muitas vezes, são guerras silenciosas. Manipulações. Tentar convencer aqueles que, de alguma forma, têm o poder na igreja, de que aquele irmão tem que ser retirado. Quando alguém falha, muitas vezes não se tenta recuperar, mas acaba ainda pisando na cabeça. Na guerra, aqueles que são feridos têm que ser trazidos para serem curados. Então, eu estou fazendo essa pequena analogia porque essa atitude desses irmãos e dos 12 foi uma atitude totalmente contrária à palavra de Deus. Hoje as nossas guerras são guerras assim muito sutis, muito sutis. A única coisa que nós vemos aqui é que fecha o capítulo 34, no versículo 30, dizendo: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Jacó não estava realmente perplexo por aquilo que os filhos haviam feito em termos de pecado. Jacó estava perplexo porque aquilo que eles fizeram poderia causar, de alguma maneira, algum ataque para eles e eles poderiam morrer. Era para Jacó ter chamado eles e falado bem claro: o que vocês fizeram é pecado contra Deus. Vocês foram injustos. Aquilo que vocês fizeram foi totalmente contrário ao que Deus determina. As guerras que nós temos hoje são guerras diferentes.
mas acaba sendo guerra. Acaba sendo guerra. Eu não sei se aquilo que eu estou falando realmente os irmãos estão entendendo, mas as nossas guerras hoje são guerras sutis, guerras de ego, guerras que não têm sentido dentro das igrejas. Tem uma passagem que fala que muitos se mordem, né? Eu quero ler para vocês, só para fechar, lá em Tiago, para vocês entenderem por que eu peguei isso e fazendo essa analogia com a igreja. Vamos fechar com Tiago 4. E a palavra diz aqui assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Lembra que eu falei que a coisa está acontecendo na vida da igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está falando para crente. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Isso é na mente. Claro que em alguns lugares se mata de verdade, mas aqui você mata o teu irmão na tua mente, no teu coração. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está falando para crente. Infiéis, ou seja, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E agora, ele dá os passos para restaurar esse desvio espiritual. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, eles estavam se sujeitando ao diabo. Porque você está mandando se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha agora. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Chegai-vos como? Purificai as mãos, pecadores. Aqui é mãos limpas, arrependimento. E vós que sois de ânimo dobre, alma dividida, limpai o coração. Eu só posso fazer isso mediante profundo arrependimento, confissão. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, riso falso, hipócrita, e a vossa alegria em tristeza, alegria falsa. E você só vai converter em tristeza se você de repente você percebe que você entristeceu o coração de Deus. E aí vem o final. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, olá, tudo bem, Marcelo? Hoje quase todos vivem de desculpas. Essa é a palavra que o Senhor pediu que eu falasse para vocês hoje. Espero que de alguma forma tenha servido para a gente trazer para os nossos dias também. Não quebrem os princípios do Senhor. Não existe desculpa, não existe motivo para eu quebrar os princípios do Senhor. Amém? Bem, se você tem algum comentário, pode colocar. Alguns eu consigo ver, outros não, mas de qualquer forma a gente vendo vai comentar, tá bem? Nós vamos encerrar com oração, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. E se você tiver um pedido específico, por favor, coloque aqui. Ah, Deus,
A semelhança do povo de Israel, nós somos também tão hipócritas muitas vezes, tão soberbos, tão vaidosos. E nós, Senhor, confessamos isso diante de Ti. Paizinho, traga um avivamento genuíno às nossas igrejas. Traga um avivamento genuíno para os seus líderes, que eles se aprofundem na sua palavra e que eles possam guiar as suas ovelhas, não baseadas naquilo que eles acham, mas naquilo que eles conhecem de palavra e vivem. Nós entregamos esses irmãos e irmãs, tantos que estão aqui, que o Senhor os abençoe, os cure naquilo que precisam ser curados. E se há entre nós alguém que não te conhece, Senhor, que o Senhor possa tocar essa vida de forma especial, que eles percebam que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que sejam salvos e que eles se arrependam dos seus pecados e convidem Cristo para entrar nas suas vidas, nos seus corações, uma única vez para sempre, para serem feitos filhos de Deus, para terem todos os seus pecados perdoados, passados, presentes e futuros, e terem a vida eterna. Enche-os do teu Espírito. E aqueles irmãos que já estão aqui, que são teus servos, que realmente cada um deles possa meditar nessas passagens e possam aplicar isso em suas vidas e na vida de outros. E eu peço a tua misericórdia para mim, porque como homem sou falho, mas eu quero ser sensível ao teu Espírito e quero todas as vezes que eu te entristecer, Senhor, me arrepender e deixar. Entrego todos aqueles que foram operados nas tuas mãos, que estejam em recuperação. E mais uma vez eu te peço específico por esse jovem, Senhor, que fez essa operação na cabeça. Ah, Paizinho, que o Rafael possa ser curado, porque eu peço isso a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a você, sua família, cada um que está aqui. Vocês são realmente tremendamente importantes para nós. Orem por mim, pela graça. Amanhã eu vou estar pregando na Blessing online, porque meu carro vai para a oficina, está com problema. Então, que vocês possam estar intercedendo aí por nós, tá bem? Deus abençoe. E quem quiser escrever alguma pergunta para mim, pode. Vocês têm aí meu WhatsApp. E que vocês possam realmente ter um final de sábado maravilhoso. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.